o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Também está aqui conosco o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o apresentador da Agenda Espírita, mas que fará também as suas saudações a todos vocês. Pedindo a Deus, nosso Pai, que ilumine os nossos caminhos em todos os instantes das nossas vidas. Que assim seja. Olha, no sábado estamos aí com o nosso Mediunidade e Doutrina Espírita, é o nosso irmão Silvio Cruz Portugal, ali na sede do Instituto, que nos é cedida graciosamente pelos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. Pois às 8h30 da manhã, sábado, o nosso querido irmão Silvio Cruz Portugal apresenta o seu curso de mediunidade, e logo em seguida, às 10h30, o curso básico de Doutrina Espírita, em que o nosso companheiro tem uma metodologia muito própria, muito boa, que facilita muito o aprendizado dessas questões básicas e que nos ajudam depois para que os irmãos possam prosseguir os seus estudos mais avançados nas casas espíritas ou até no próprio Instituto de Cultura Espírita. Às 10h30 começa o Esperanto, né? O nosso querido Altamiro Rocha, com duas turmas também de Esperanto, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2, e nessas duas turmas ele desenvolve o trabalho que vai desde as 10h30 até as 14h45. Esperanto é uma língua neutra internacional, uma língua que nós no Instituto de Cultura Espírita prezamos muito, porque é a língua da fraternidade, né? A tendência é ser uma segunda língua de todos os povos. Hoje nós temos mais de 3 milhões de pessoas que falam fluentemente Esperanto no mundo inteiro. Uma grande quantidade de jornais, de revistas, no mundo todo. 3 milhões. Você sabe que o coreano aprende mais rapidamente o Esperanto do que o coreano, né? Maravilha. O chinês aprende mais rapidamente o Esperanto do que o chinês. Porque é difícil, ele aprende a falar naturalmente, a língua materna eles falam, mas a gramática, a escrita é mais complicado. Então a gente usa muito na China, usa muito na Coreia, usa muito Esperanto, né? Você sabe que o Danilo Vilela, nosso companheiro, ele é um esperantista de primeira, e ele participa do movimento, das diretorias por aí, né? Isso. Então, por várias vezes eu tive oportunidade de presenciar ele falando ao telefone com um companheiro dele lá de Seul. Eles falam como se estivessem falando a língua mãe. É mesmo. E é muito bom. Isso facilita muito. Então é por isso que é uma língua da fraternidade. Não é uma língua que se vem pela imposição econômica, pelo domínio financeiro. Não é uma língua da imposição, né? Mas é uma língua da fraternidade, da composição, né? Uma língua que se destina a ser a segunda língua de todos os povos. Então, o Esperanto, isso é uma língua da nova era, né? Da era da regeneração, mas o nosso instituto já está ali, com a sua contribuição humilde, modesta, mas estamos lá ajudando as pessoas a aprender Esperanto, e o nosso Samideano é uma palavra que significa aqueles que têm o mesmo ideal, a mesma ideia, Samideano, né? Então o Altamiro Rocha está lá apresentando o seu trabalho, nós desde já somos muito agradecidos. E agora nós vamos ter o nosso terceiro sábado, estará conosco aí o Dr. José Henrique Rubim, orientado pelo Dr. Jorge André, que isso já é uma garantia de qualidade, né? O José Henrique Rubim apresenta o pensamento de Joana de Ângeles. O Dr. Rubim, ele é um médico mesmo, né? E um médico terapeuta, né? Trabalha com terapia de vidas passadas, é uma criatura realmente maravilhosa, e ele vem lá de Friburgo, é 2 horas e pouco de viagem, ele vem lá de Friburgo, dá as aulas para nós e depois volta para Friburgo. E faz isso voluntariamente, generosamente, e altíssima qualidade. Então é imperdível esse trabalho, que é apresentado com invulgar qualidade pelo Dr. Rubim, orientado por essa mente lúcida, maravilhosa, que é o nosso Dr. Jorge André dos Santos, nosso presidente de honra.
E ainda nesse terceiro sábado, às 3 horas da tarde, nós temos o nosso Dr. Cláudio Conte. Dr. Cláudio Conte, ele é doutor em física quântica. Puxa. É uma coisa assim muito complicada, né? Formado no Instituto Militar de Engenharia, alto nível. Mas é uma pessoa, a gente dá até esse nível de intelectual, mas isso não é insuficiente. Para nós tem que ter um nível moral, um nível ético, né? Tem que juntar as duas asas, né? De um lado a cultura e do outro lado o amor. Então o Dr. Cláudio Conte está com as mangas arregaçadas, servindo ao próximo no meio da rua. Isso é que é importante, né? Isso é que é importante para nós. Faz o seu ofício um ato de amor. Isso aí. Né? Então, e ele apresenta os seus estudos com rara proficiência, com uma competência extraordinária e buscando tanto quanto possível o máximo de clareza, né? Ele está trabalhando neste semestre a cadeira da ciência espírita no Instituto. E aí está trabalhando a teia, a grande teia, quer dizer, essa estrutura de vibrações, né, que envolve o pensamento das pessoas, das comunidades que elas participam, até chegar à grande teia universal e cósmica, né? Então, ele estará apresentando a sua aula Empresas Vivas. E nós, desde já, convidamos a todos para que estejam conosco na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, fazendo contato pelo nosso e-mail, culturaespírita@oi.com.br, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, @gmail.com, o nosso site www.iceb.org.br. Entrem lá e vejam a nossa TV ICEB, que está levando as nossas imagens, nossos produtos, nossas entrevistas, nossos estudos para o mundo inteiro. Joel Vaz, é a sua vez de falar um pouquinho agora sobre a nossa agenda espírita. A agenda espírita está bombando. Até um e-mail de Portugal, Centro de Cultura Espírita de Portugal, de Caldas da Rainha. Que beleza. Né? Maravilha. Diz que terminou um ciclo grande de gênese espiritual, as leis de causa e efeito, e que vai nos mandar a programação toda. De São Paulo, a gente recebe o endereço da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Casa Espírita Assistencial e Sem Fronteiras. Olha só que beleza. Rua Frei Durão, 579, no Ipiranga. 579, no Ipiranga. Maravilha. Fizeram o lançamento de um disco da Paula Sampa. A Paula é uma professora de música, bacharel em música lírica, e tem um trabalho bonito de musicoterapia com o conteúdo espírita. Beleza. Breve estará no Rio de Janeiro. Falando em Barçanufo, o Teatro Espírita Amor e Arte está com um espetáculo e vai comover o César Reis. Fabiano de Cristo, o apóstolo da caridade. Maravilha, que coisa. Com base na vida do Fabiano de Cristo, eles montaram um espetáculo muito bonito que é apresentado lá no grupo todos os sábados e domingos. Fica na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara. Que beleza. Uma maravilha. De João Pessoa, na Paraíba, vem também um aviso de que a programação está sendo modificada e tal, mas é só para ver até onde chegam as ondas da Rádio Rio de Janeiro, levando a caridade, o amor, o conhecimento da doutrina espírita por esse Brasil afora. Hoje, no Teatro Vanucci, que fica ali no Shopping da Gávea, nós teremos um tema muito bonito apresentado pela Ivone Molinaro Didino. Olha. Nossa querida Ivone. O pai da Ivone foi um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita, Alfredo. Que maravilha. Alfredo Molinaro. Até desde pequenininha que ela está na trilha. E ela vai apresentar um tema muito gostoso, que é livre-arbítrio ou fatalidade. É uma interrogação. É uma belíssima expositora. É uma maravilha, de fato, sensacional. Ainda de São Paulo vem o endereço do Centro Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo, Rua Humberto de Campos, 117, ou melhor, 17, Rua Humberto de Campos 17, fica
em São Bernardo do Campo, no centro. E nós temos ainda que falar um pouquinho do nossa Obreiros do Bem, do Hospital Pedro de Alcântara, que tem uma programação muito mais vasta do que aquela que nós demos na semana passada. Tem, inclusive, o Hospital Pedro de Alcântara, que abriga cerca de 100 internas gratuitamente. Tudo que a gente puder fazer para ajudar o Hospital Pedro de Alcântara e a Casa Espírita que dá sustentação, mantém o Hospital Pedro de Alcântara, que fica ali na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. E a programação dela não é só às quartas-feiras, como eu salientei na semana passada. Tem todos os dias, de segunda a domingo, sendo que no segundo domingo de cada mês tem um palestrante convidado e tem o almoço fraterno, que é uma conjugação amorosa espetacular. Música, palestra e o almoço fraterno. Beleza. Quero outra vez lembrar o nosso Encontros Impossíveis, do nosso Renato Pietro, que fica ali no Teatro Leblon, na Rua Conde Bernadotte 26, sábados e domingos. Sábado às 18 horas e domingo às 17. Não deixe de mandar as suas programações, seus endereços para joelvaz61@gmail.com ou para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que o professor César Reis depois me encaminha essas informações. Com muita alegria, com muito prazer. Muito obrigado, Joel, pela sua contribuição. Vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz. Como disse o Joel ainda há pouco, essas ondas da Rádio Rio de Janeiro se espalham pelo Brasil todo e temos repercussão, né, pela resposta que nós temos da agenda espírita, repercussão em muitos estados da nossa federação. Mais uma vez, nossa gratidão imensa a nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade. Também agradecemos muito ao nosso querido Toninho Barbosa, né, pelo apoio inestimável na gravação desse programa e na preparação de tudo para que os nossos irmãos ouvintes possam receber a mensagem da melhor maneira possível. Hoje nós temos algumas perguntas, viu, Sábio? As perguntas aí para você pensar alto. Foi o Cirineu, olha o nome dele, Cirineu Batista. Cirineu é um nome importante, né? É aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? É o Cirineu Batista de Nova Iguaçu. Ele nos manda as seguintes questões. Olha essa aí. Primeiro, o espírito de uma criança com limitações físicas ou mentais severas tem consciência do que se passa à sua volta? Podia ter sido uma pergunta um pouquinho mais fácil, né? Só fazem. Mas é isso mesmo. Vamos lá, Cirineu. Antes de mais nada, deve ficar entendido que a alma de uma criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, no retorno à vida espiritual, goza de suas faculdades de espírito que não tem idade. Então, o espírito de uma criança é um espírito como qualquer outro, sujeito, é claro, ao processo de desenvolvimento inerente à criança, ao adolescente e ao adulto, mas é um espírito com vivências.
Apesar de você ter feito sua pergunta colocando as limitações físicas ou mentais severas juntas, eu devo esclarecer que uma é diferente da outra e devem ser analisadas diferentemente, muito embora as limitações mentais possam acarretar as físicas, e as físicas não levam às limitações mentais. As restrições de fala, audição, locomoção, visão não impedem a pessoa de relacionar-se e, apesar das dificuldades, entender o que se passa ao seu redor. A imperfeição de órgãos é apenas um obstáculo a uma livre manifestação das faculdades, porém não as elimina. Agora, o que você chama de limitações mentais tornam difíceis até mesmo o relacionamento com os mais próximos. São vários os relatos na literatura espírita, no sentido de que quando o corpo dorme, o espírito se despreende e pode experimentar ideias tão lúcidas quanto se estivessem em estado normal. Nessas ocasiões, pode melhor compreender as razões da existência difícil que atravessa. Uma coisa é certa: as limitações, quer sejam de natureza física, mental ou ambas, fazem parte do processo de regeneração, de aprendizado e superação, pois são situações que exigem profundas reflexões das pessoas e, principalmente, compreensão, pois muitos têm aquela visão preconceituosa que faz o paciente sofrer, mas que, por extensão, traz uma responsabilidade adicional para quem discrimina. Pelo que foi exposto, as crianças com limitações físicas, elas têm a percepção do que se passa em sua volta. E aquelas com limitações mentais, embora não percebamos, também podem, em situações específicas como o sono, receber o impacto de suas limitações. Por esse motivo, o nosso olhar para esses casos deve ser sempre o de respeito, fraternidade e o desejo de que aquele irmão em provação possa vencer a difícil prova por que passa. Mais uma vez, estamos em presença da questão da reencarnação. Mais uma vez, a gente pensa que essas limitações, essas dificuldades não são gratuitas. E certamente a medicina já viu que não há uma explicação exclusivamente de ordem física para essas coisas, né? Eu conheci famílias, por exemplo, de pessoas que têm 4, 5 filhos perfeitos, sem nenhum problema, e nasce um ser teratológico. Então não há uma explicação orgânica, física para isso, né? Na verdade, isso tem a ver com o passado, com os débitos, com o resgate, e tudo isso que a gente muitas vezes aqui na programação já comentou, associada à lei de causa e de efeito, à evolução espiritual. As conexões familiares. Exatamente, né, que isso é importante. Outra questão importante que o nosso irmão Cirineu, né, nos mandou é voltada para o bullying, que hoje é tão falado, né? Aliás, a nossa querida coordenadora da revista, a Nádia, ela publicou um livro sobre o bullying, né? Essa visão espírita do bullying, né? Então, o Cirineu pergunta isso: como a doutrina vê a questão do bullying tão comentada atualmente? Olha, meu amigo, essa questão não é nova, não. Novo apenas é o nome pelo qual essa prática está sendo conhecida, né? Embora a questão esteja com o seu foco entre crianças e adolescentes, ela ocorre muito entre adultos, no ambiente de trabalho e até mesmo no âmbito familiar. O bullying é um desrespeito, é uma crueldade e uma ação deletéria que expõe o quanto ainda existe de maldade no ser humano. Certamente é um meio pelo qual os espíritos inferiores afligem os que são objeto da chacota, da maledicência, do riso agressivo. Não podemos nos esquecer de que o mandamento áureo do cristianismo é o amor recíproco entre as pessoas. O Espiritismo, com toda a sua estrutura moral, ele certamente deplora o desrespeito ao próximo e traz, na esteira dos ensinamentos de Kardec, inúmeros exemplos de como devemos elevar o nosso comportamento para melhores padrões de convivência. O nosso codificador, emérito educador, ele sempre
preconizou a educação como a melhor forma de melhorarmos. E quanto ao bullying, a questão deve ser tratada como uma grande cruzada educacional, que envolva o lar prioritariamente, a escola, as confissões religiosas, os meios de comunicação. Esses, então, têm uma grande responsabilidade, porque eles atingem todos os públicos e têm grande força na formação de opinião das pessoas. A mídia, então, precisa insistir na ideia da baixeza que existe em ofender o próximo, seja por que meios forem. Por oportuno, vale lembrar que na questão 766 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade é taxativa ao afirmar que Deus fez o homem para a vida em sociedade e, portanto, todo aquele que provocar um desequilíbrio nesse conceito assume a responsabilidade por isso. Isso me faz lembrar, César, quando eu era menino, isso foi uma experiência pessoal. Eu venho já de uma família espírita, meus pais eram espíritas, e na escola existia uma coisa chamada aula de religião. Só que a aula de religião era dada por católicos. Sim. Então, quem não fosse católico saía da sala, ficava lá no pátio da escola esperando terminar lá a aula de religião para poder entrar outra vez. Você acredita que isso foi uma coisa comentada entre as crianças lá nas suas casas a respeito de quem ficava e quem saía da aula de religião? Então, algumas mães orientaram seus filhos a não falarem, não conversarem, não brincarem com os meninos que não eram da aula de religião. Então eu, muitas vezes, queria me, como é que se diz, enturmar, brincar, os meninos viravam para mim dizendo assim, não, minha mãe não deixa porque você tem parte com o demônio. Que loucura. Então a gente sofria esse tipo de discriminação exatamente por uma questão de religião. E eu falava com o bullying perfeito. Eu falava isso com meu pai, ele me ajudava. Então isso não ficou sequela, mas poderia ter deixado sequela. Né? Eu tinha uma colega também que ela era muito gorda e ela sofria as maiores insinuações, ofensas, brincadeiras, de chacotas maldosas das crianças. E essa menina, um dia, por transfusão de sangue, foi salvar um menino que tinha levado um tombo da bicicleta e perdeu muito sangue, que era um dos que mais judiavam dela. Que coisa fantástica. Então tem esse envolvimento todo. Eu senti isso muito. Né? A gente estava vendo, inclusive, as notícias de trote nas faculdades. Isso aí é outro. Isso é terrível. É uma crueldade. Né? Que o trote, com o sentido de acolher o calouro, né? E mostrar ele as coisas. Até admito você fazer campanha do quilo, doação de sangue, são coisas construtivas. Mas que não humilha, né? Coisa que humilha, que desmoraliza. Isso não é forma de recepcionar ninguém. Coloca, às vezes, até em risco a vida da pessoa. Né? E já aconteceu. Já aconteceu, sim. Em São Paulo. É verdade. Mas é o lado nefando dessa coisa, né? Que a gente deplora, embora respeite o que os outros dizem. Né? Enfim, faz parte desse nosso mundo que está crescendo, desenvolvendo. Anteriormente nem se falava nisso. Agora o pessoal fala e todo mundo está criticando e buscando uma nova forma de um relacionamento mais útil e produtivo entre todas as pessoas. Muito bem, vamos então fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco estará conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Geraldo Cardoso, com a famosa Internet do Bem. Aliás, diga-se de passagem, a Internet do Bem está sendo muito procurada, acessada no site lá. É isso aí, que bom. Meus amigos, o PPS que selecionamos para hoje já circulou na web algumas vezes. O texto, embora de autoria desconhecida, encerra uma mensagem que é uma prece. No mundo conturbado de nossos dias, é sempre oportuno dedicarmos alguns momentos, onde quer que estejamos, para elevar o pensamento e sintonizar as esferas superiores.
Mais do que nunca, as incertezas nos aconselham a orar e vigiar, para não sermos vítimas das tentações. Não sabemos dos perigos que nos aguardam na próxima esquina. Há pessoas atormentadas que se desequilibram devido a um simples esbarrão ou a um incidente de trânsito. Apontam armas e ceifam vidas. Embora não sendo criminosas, tais pessoas se deixam entregar à cólera, passando a agir desatinadamente. Depois irão se arrepender, porém inutilmente, pois o mal é irremediável. Além disso, convivemos sem saber com criminosos travestidos de pessoas dignas, malfeitores disfarçados em cidadãos de bem e tantos outros perigos que nos espreitam sob a forma de balas perdidas, assaltos, acidentes com veículos que invadem calçadas, motoristas irresponsáveis que se drogam ou adormecem ao volante. Enfim, nos dias atuais, a prece e a vigilância se fazem necessárias como nunca, como poderoso antídoto contra o mal que bate às portas dos nossos lares ou nos espreita ou ameaça as pessoas que amamos. Vivemos apressados, corremos de casa para o trabalho, do trabalho para os compromissos, alimentamos-nos apressadamente com os olhos no relógio ou atendendo o celular. E continuamos apressados para a faculdade, para o templo, para o mercado ou de volta ao lar. No dizer de Santo Agostinho, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha à senda que conduz a Deus. Por essa razão, a mensagem de hoje se faz tão oportuna. Seu título: Acalme meu passo, Senhor. E assim se expressa o autor. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vive em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma boa música. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu lar, meu trabalho, a saúde do corpo e da mente, o alimento à minha mesa e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Em nome de Jesus, em Tuas mãos entrego o meu destino. Que se faça a Tua vontade acima de tudo. Assim seja. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, despedimos-nos, desejando a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.